Fala, gente, aqui é o Vitor e na aula de hoje a gente vai falar da parte muscular do corpo humano. Então a gente vai começar falando dos 3 tipos de músculo e depois a gente vai pegar a parte do músculo esquelético somente, entender quais são as partes deles em inglês, entender quais são os tipos de fibra muscular e vamos também falar da teoria do filamento deslizante, tudo em inglês, para a gente conseguir entender direitinho como é que se explica e como é que a gente pode falar essas terminologias todas. Mas primeiro se inscreve aí no canal se gostar do conteúdo, para ajudar a gente a crescer mais ainda e poder vir aí a fazer mais vídeos, beleza? Então a gente vai começar com os 3 tipos de músculo, né? Então aqui a gente tem um exemplo do músculo esquelético, do músculo liso e do músculo cardíaco. Como é que a gente fala o músculo esquelético em inglês? A gente fala de skeletal muscle, esse é parecido, skeletal muscle, né? O músculo liso, que é o músculo dos órgãos, a gente fala de smooth muscle, né? O smooth muscle. E daí, por fim, o músculo cardíaco, a gente fala de cardiac muscle, né? O cardiac muscle é a musculatura do coração, né? Agora vamos entender então um pouquinho mais do músculo esquelético, né, do skeletal muscle e do que ele é formado. Então, no caso do músculo esquelético, a gente vai falar das 3 camadas dele, né? Camadas são layers, né? Então, eles têm 3 layers, 3 camadas, né? Que é o epimísio, o perimísio e o endomísio, né? Aí a gente sabe, né, que o epimísio covers, né, the entire muscle, ou seja, ele cobre a musculatura inteira, né? Daí tu tem o perimísio que cobre as fascículas, the fascicles, e daí o endomísio, ele cobre a parte mais interna de cada fascícula, né? De cada fibra individualmente. Ou seja, o epimísio, perimísio e endomísio, eles vão ser uma terminologia bem parecida. Epimysium, endomysium, perimysium, né? Então é bem parecido, só no final ali tem que dar um yum, né? Epimysium, perimysium, endomysium, né? E no caso, como eu falei, layers são camadas, fascículas são fascicles, né? E muscle fibers seriam as fibras musculares. Então a gente fica mais ou menos com uma terminologia um pouco parecida quando a gente fala das camadas musculares. Agora a gente vai entender o que tem lá dentro mesmo, falando do sarcômero, da actina e miosina e também da teoria do filamento deslizante. Vamos lá. E aqui a gente já vai para dentro da fibra muscular, né? Ou seja, a gente tem o músculo, a muscle fiber, e dentro da fibra muscular a gente vai ter os myofibrils, né? Ou seja, um bundle of myofibrils. Myofibrils são as miofibrilas e um conjunto de miofibrilas são o bundle of myofibrils. A bundle of myofibrils will have one single myofibril e dentro daquela myofibril, né, dentro daquela miofibrila, aí então nós temos o sarcômero. E dentro do sarcômero é onde a gente sabe que acontece toda a ação muscular que a gente vai falar agora. E daí finalmente chegamos dentro do sarcomere. O sarcômero, a gente fala sarcomere, né? Então, no sarcomere que acontece toda aquela ação de contração muscular que a gente, como professor de educação física, sabe melhor que ninguém, né? Então, o que vai acontecer dentro do sarcomere? A gente tem 2 protein filaments, né? Que é a actina e a miosina. E vai ser uma terminologia bem parecida com o português. A gente tem the actin filament and the myosin filament. A actin filament, né, a actina, ela é um filament, um thin filament, um filamento mais fininho, né, thin fininho, thin filament. E daí a myosin, ela é um filamento mais thick, mais grosso, um thick filament. E daí lá na actin filament a gente vai ter a troponina e a tropomaiosina, que estão envolvidas ali na contração muscular, né? E no caso da myosin, a gente vai ter o rod e a head dos binding arms, né? Quando a gente fala binding é simplesmente a ação que os arms, né, que os bracinhos ali da miosina, ela tem de pegar, né, na actina e fazer a contração muscular, né? Então vamos lá de novo, sarcômero é o sarcomere, né? A gente tem a actin e myosin, que são 2 protein filaments, né? Na actin, que é um thin filament, nós vamos ter a troponin e a tropomyosin.
a troponina e a tropomiosina, né? E daí aqui no myosin filament a gente vai ter a myosin molecule, né? A molécula da miosina, que ela é composta do rod, que é mais ou menos o cordão, e da head, que é o braço, que é a cabeça, que é bem a parte que se encaixa, vai se acoplar a actina para poder fazer a contração muscular, né? Então é ali que funciona a ação toda e é assim que a gente fala essas terminologias em inglês, né? Sarcomere, actin, myosin, troponin, tropomyosin, myosin molecule, rod and head, e isso tudo se chama the slide filament theory, né? Que é a teoria do filamento deslizante. The slide filament theory. Então isso tudo aí compõe, né, a contração muscular e também a gente pode alongar também para a parte do fornecimento de energia com o ATP e tudo mais, né? Vamos agora para a última parte que a gente vai entender os tipos de fibra muscular, né, e como é que a gente fala eles em inglês. Então, para finalizar essa aula, né, a gente vai falar dos 3 tipos de fibras musculares, né? A fibra tipo 1, tipo 2A e tipo 2B, né? E como é que a gente chama essas fibras em inglês? É parecido? Até é parecido, mas tem umas peculiaridades também. Por exemplo, a gente chama de type 1, a gente também chama de slow twitch, que é aquela fibra de contração mais lenta, né? Aí a gente tem o type 2A, né? O tipo 2, que é um fast twitch, mas não é um fast twitch muito rápido. E a gente tem o type 2B, que é o fast twitch, ou o que eu gosto de chamar de super fast twitch, né? O que eu falo para os alunos é, ó, esse é o super fast twitch, né? Então, assim, é 1, 2A and 2B, né? E a gente sabe ali que uma é extremely fast, a outra é relatively fast, and the other one is a slow contraction muscle fiber type, né? Então tá aí, né, gente, um overview da parte muscular do corpo humano, dos tipos de músculo e um pouquinho mais aprofundado da parte do músculo esquelética, né, do que ele é formado, da sliding filament theory. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve aí no canal se apreciaram para a gente poder crescer mais ainda e fazer mais vídeos sobre inglês para professor de educação física, inglês para personal trainer e crescer e poder informar cada vez mais pessoas, porque quando a gente fala inglês a gente tem o poder nas mãos, acreditem em mim. Então espero que tenham gostado, até a próxima, a gente vai estar produzindo mais e mais vídeos aqui, fiquem comigo, muito obrigado por tudo e tamo junto!